Bom dia, pessoal. Hoje iremos falar sobre o texto narrativo, o gênero textual aí, narração. Aí vamos falar sobre os tipos de texto narrativo que são os mais comuns, né? Romance, conto, fábula, tem lendas, tem crônicas e entre outros textos aí, narrativos. É geralmente escrito em prosa. Em prosa porque é onde os personagens conversam, né? Interagem entre si. Então, gente, quem nunca leu, né, um texto narrativo, uma fábula, né? Mas a gente vai estar estudando essa questão dos gêneros textuais do texto narrativo aos poucos. Agora vamos conhecer o que é narrativa. O texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Porque eu posso estar contando um texto, né? Narrando um texto com fatos reais, ou posso estar simplesmente imaginando fatos, né? Criando histórias aí. Então, por isso, fictício. Essa sucessão de acontecimentos é contada por um narrador e essa estrutura em introdução, ou seja, começo, desenvolvimento meio, conclusão, fim. Ao longo dessa estrutura narrativa são apresentados os principais elementos da narração, que é o espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Aí vamos falando, já que estamos falando da introdução, do desenvolvimento e conclusão, então vamos conhecer o que aparece em cada parte. Na introdução aqui, né, é a apresentação da narração. A apresentação é parte do texto em que algumas personagens são apresentadas e algumas circunstâncias da história são expostas, como o momento, o lugar e o desenvolvimento da ação. A complicação, ao mesmo que o desenvolvimento, é onde se passa toda a história aí, né? Parte do texto em que a ação tem início propriamente dito, os episódios se sucedem conduzindo ao clímax, ou seja, é no desenvolvimento que a gente faz aquele desenrolar da história de forma geral para chegar no clímax. O clímax, que é o ponto da narrativa em que a ação alcançada e o seu momento crítico tornando-se o desfecho inevitável. Ou seja, o clímax é no momento em que a história chega no seu ponto alto. Leva o leitor, né, a ficar ali intrigado com o final. E depois tem um desfecho. Desfecho, como o próprio nome diz, é a solução de tudo. Então, ali é a solução dos conflitos, é a solução do que foi apresentado no clímax, né? É, que são aí produzidos pelos personagens. Dando continuidade, o espaço. O que são espaços? Quem aí nunca leu uma história onde fala na floresta, no jardim, na escola, no parque, no castelo? Então, o espaço aí é onde se passa a história. O espaço se refere ao local, né? Propriamente dito. Pode ser no colégio, no Brasil, na praça, no jardim. É, pode ser aí igual eu falei, na floresta, né? Pode ser também no pensamento, pode ser aí que o narrador ele esteja vivenciando todas as suas emoções no pensamento aí. Então pode ser psicológico também, pode ser real e psicológico. O tempo se refere à duração da ação e o desenrolar dos acontecimentos. Por exemplo, no amanhã, era uma vez, certa vez, naquele tempo. Porque o tempo aí, se você analisar, sempre vai estar. Quando a gente está contando a história, a gente está contando algo que a gente já viveu. Então a gente está contando no passado. Então, por essa razão, a gente vai ter que começar, né? Já dizendo aí algo do passado, né? Então a gente vai começar aí falando no Era uma vez, numa linda manhã, algo que já se passou. Personagens são caracterizados aí através de qualidades físicas e psicológicas que são práticas, né, da ação narrativa aí, das ações. Aí temos aí os personagens, pode ser, por um exemplo dos personagens, ele pode ser o personagem principal, ele pode ser o herói aí, né? Ele pode ser o personagem antagônico, que é aquele personagem que é o vilão. Quem aí nunca leu a história de Chapeuzinho Vermelho, né? Chapeuzinho Vermelho é o personagem principal. O Lobo Mal é aí o personagem antagônico, que é o vilão da história. E temos os personagens secundários, que são aqueles outros personagens que compõem a história. Não é verdade? Então vocês já estão entendendo aí o que são personagens. O enredo também chamado de intriga, trama ou ação, o enredo é composto pelos acontecimentos que acontecem num determinado tempo e espaço e são vivenciados pelas personagens. As ações seguem
umas às outras para que tenha aí um final, né? Ali, um desenrolar no final ali daquela história. Tem ali um final feliz, um final concreto. Então, para isso, tem que ter o enredo. O enredo é toda a história mesmo. Aí o narrador. Aí já no narrador é diferente. O narrador é quem conta a história. O narrador, pessoal, ele pode ser na primeira pessoa, aquele narrador que participa da história, aquele narrador que está na história, ou pode ser um narrador na terceira pessoa, que é aquele que temos um narrador onisciente, né? Aquele que conhece a história, mas ele narra na terceira pessoa. E também tem o observador, aquele narrador que ele faz uma história mais objetiva, ele não conhece muito a vida dos personagens, igual o onisciente, não. Então existe essa diferença aí de narrador também. E aqui, né, eu trouxe esse exemplo aqui pra gente ver, ó, que todo texto, toda produção textual, ela tem que ter início, meio e fim, igual eu já falei na introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, assim, vamos imaginar um início que começa como era uma vez, ou então certo dia, certa manhã, certa tarde, certa noite, ou numa linda manhã de sol, ou numa festa de aniversário, ou numa festa de casamento. Então, assim, tem que ter o início. O início a gente vai começar aqui falando, pessoal, aqui do tempo, né? Já que estamos falando na narrativa, a gente já fala no tempo. O tempo é o quê? É ali onde tudo começou. Começou quando, né? E tem que ter esse tempo aí. Aí tem o meio. Aí o meio você vai ser pensado ali o clímax, é onde os personagens, né, eles já vão estar ali naquela relação de conflito, de trama mesmo, né? Aí temos o final. O final é onde tudo se ajeita, onde tudo se organiza. Não é verdade? Então, vou ler para vocês uma narrativa aqui na primeira pessoa. Narração em primeira pessoa. Porque depois a gente vai estudar narração em terceira pessoa. Hoje vamos fazer uma própria história. Então vamos usar a primeira pessoa. Felicidade clandestina. É o título aqui de um trecho da história aqui de Clarice Lispector, ou seja, de um texto narrativo de Clarice Lispector. Certo, pessoal? O que vamos estudar nesse texto é o seguinte. É uma fala dela, então por isso está entre aspas com esses pontinhos aqui no início e fim. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe, emprestando os livros que ela não lia. Disse-me, eu posso, disse-me, eu passarei pela sua casa no dia seguinte. Então veja bem, aqui você consegue perceber a questão do eu, minha, eu, né? Você está ali, ela está ali fazendo parte da história, né? A Clarice Lispector aqui. Então vocês estão percebendo aqui na primeira pessoa. Na atividade é o seguinte: eu imaginei a gente criar uma narrativa na primeira pessoa. Então eu vou pedir vocês para contar uma história onde vocês farão parte dessa história. Só que essa história ela vai ter todo o desenvolvimento ali, todo o processo, todo o passo a passo. Aí a atividade é a seguinte, ó. Agora é com você. Faça um texto narrativo na primeira pessoa, sua história. Imagine que você foi a um zoológico com sua amiga Joana e passa um dia muito divertido observando os animais preferidos. O que viram, do que mais gostaram, escrevam a história contando sobre esse dia. Aí, primeiramente, eu trouxe, né, o título. Vocês terão que dar um título aí à história. A visita ao zoológico, por exemplo, pode ser um título. Depois vocês farão o quê? Vamos começar. Então, vamos falar de um tempo aqui. Um começo, né? Numa bela manhã de sol. Convidei, já que você vai fazer parte da história, você pode colocar: convidei minha amiga Joana para irmos ao um zoológico, né? Não, você vai contar. Você pode estar descrevendo várias coisas aí. Você vai começar a imaginar. Ah, olha, quando chegamos no zoológico, porque aí você já convidou sua amiga, então estamos falando de duas pessoas nessa história, né? Então não é mais aí no singular e sim no plural. Quando chegamos no zoológico, você pode colocar, né? Várias coisas que aconteceram. Visitamos várias jaulas e vimos macacos e vimos isso, aquilo, outro. Então, vocês vão desenvolver a história. Aí você pode colocar de repente. De repente vai ser um ponto clímax, que não é uma ação que vai acontecer. De repente, Joana me pergunta:
Onde está sua mochila? Né? Aí você, que aí começa o narrador conversando. Onde está sua mochila? Tem que colocar o travessão. Eita, aí ele responde, aí no caso seria eu e respondo. Eita, acho que deixei cair na jaula. Um exemplo, aí já seria o clímax, né, da história. Só que vocês têm que imaginar. É, finalmente retornamos para casa. Digamos que vocês conseguiram pegar a bolsa lá e tudo mais. No que vocês voltaram para casa, onde a história vai acabar, você vai dizer, finalmente voltamos para casa. Contei toda a história para os meus pais. Ou então convidei Joana para tomar café e contei toda a história, né? Para o meu pai, ou para minha mãe, ou para outra pessoa. Então vocês vão desenvolver aí com base naquilo que vocês acham que dá certo. Professor, eu posso fazer do meu jeito? É, mas é do jeito de vocês mesmo, a história é sua. Isso aqui é só um exemplo, viu? E aí vocês vão tentar criar sua própria história, seguindo aqui o enredo, né? Aí já temos aqui o tempo, já temos aqui o lugar, né? Que é o zoológico. Já temos aqui o meio da história, que é aquela questão do ponto clímax, né? Aquele, de repente, algo ali, né? Se deu aquele clímax, aquele suspense na história. Aí depois tudo se ajeitou, né? A conclusão aqui. Aí finalmente retornamos para casa. Então, assim, eu já fiz nesse modelo para vocês já conseguirem desenvolver com mais facilidade. Pessoal, os personagens aí que são você, no caso é você e sua amiga Joana, eles podem conversar, podem colocar isso para ter uma conversa entre eles aí também. Aí vai ficar a seu critério.